Fala pessoal, tudo bom? Fernando Vaz aqui, mais conhecido como Insta do Vaz. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas gambiarras de ManyChat. Acredito que muitos de vocês já devam usar automações e tudo mais. Mas por que eu estou aqui para mostrar sobre ManyChat e gambiarras? Porque eu sou o parceiro número 1 do ManyChat no Brasil, a pessoa que fez mais fluxos e tudo mais. Mas olha que engraçado, eu cheguei até aqui não sendo a pessoa que domina mais a plataforma e é o melhor programador, mas porque eu sou muito bom numa gambiarra, num jeitinho diferente. Então eu separei algumas estratégias, algumas técnicas diferentes do normal aqui para a gente usar no ManyChat. Para quem já usa o ManyChat, você vai ver que tem uma diferença muito grande trabalhar dessa forma e utilizar em projetos específicos. E eu vou te mostrar aqui na prática, tela aberta, tudo mais. Combinado? Então vamos aqui agora pular para o meu computador e eu vou te mostrar um pouco na minha tela, onde eu tenho um fluxo aqui de ManyChat para o WhatsApp, ok? Eu tenho um fluxo, se você reparar aqui, dentro desse fluxo, não tem nada de diferente aqui nas funções, porém, se a gente reparar aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, olha quantos gatilhos que eu tenho aqui diferentes neste fluxo. É muito comum a gente ter no ManyChat gatilhos para direct, para WhatsApp, sempre com alguma palavra, link ou tudo mais, só que sempre tem esse gatilho Another Flow aqui. O que eu vou mostrar para vocês, primeiro de tudo, é um rastreamento avançado de dados aqui dentro do ManyChat, que é essa estruturazinha que eu coloquei num desenho simples aqui para a gente entender, que é como que você vai rastrear o ponto de entrada e o ponto de saída de todo mundo que está passando nos seus fluxos de ManyChat. E por que isso é tão importante? Rastreamento hoje em dia cada vez está mais difícil, por API, por UTM e tudo mais. Só que quando a gente tem alguns fluxos e campanhas que rodam dentro de plataformas de automação, a gente consegue simular umas UTMs, fazer alguns trabalhos parecidos. E o bom é que a gente não perde nada de dados, porque está tudo dentro da nossa plataforma. E eu acredito que cada vez mais vai ser mais importante a gente ter uma inteligência de dados interna, tá? Não depender de pixel e nada externo. Então vamos lá. A lógica é o seguinte, quando eu tenho este fluxo aqui, padrão que é um fluxo do WhatsApp de oferta e poderia ser de direct também, eu sempre tenho as origens de onde essa pessoa veio. Normalmente as pessoas quando querem tentar rastrear lá no ManyChat, elas vão criar vários fluxos, igual a gente criava antigamente várias landing pages, aí depois começou a usar o TM. A ideia aqui dos gatilhos avançados, gatilhos com senha, são justamente para você ter UTMs, você ter um rastreamento avançado desse ManyChat. Então, na lógica aqui, quando alguém entra por um fluxo de direct, e vamos supor que a gente tem lá um gatilho GT21, eu uso sempre gatilhos de senha, eu não uso gatilho de palavra porque as pessoas erram muito. Gatilho de senha gera aquela curiosidade, né? Digite aqui a senha para liberar o material. Então eu criei isso, primeiro para ter menos ativação errada e segundo também porque eu precisava de um rastreamento, eu precisava entender da onde estava vindo essas pessoas. Então para pensar o seguinte, imagina que você tem um post no ManyChat e você pede para a pessoa comentar uma palavra X, automação, por exemplo. Se você só tem uma palavra de automação e você está rodando isso em anúncios, todos os pontos de entrada sempre é a pessoa comentar ou mandar no direct a palavra automação. Se eu tenho GT21, GT22 e GT23, que são números que eu coloquei aqui, eu posso começar a rastrear da onde essa pessoa veio. Então começa a partir daí. Eu mensuro o ponto de entrada, da onde essa pessoa está entrando. Quem comentou ou mandou no direct GT21, eu sei que veio daquele anúncio, daquele post, daquela origem. Quem comentou GT22 veio de uma outra origem, mas está sempre mandando para o mesmo fluxo de ManyChat. Daqui deste fluxo de ManyChat, eu vou direcionar isso daqui para a saída, que pode ser lá para um bot do WhatsApp ou mesmo numa página, mas eu vou pegar esse campo, eu vou mostrar aqui na prática, nós vamos colocar essa informação dentro de um campo e passar isso daqui com uma variável igual é no UTM. Então se a gente olhar aqui, por exemplo, eu tenho vários gatilhos de entrada e a lista, essa daqui é dos gatilhos de entrada, de alguns deles. Se eu acessar um aqui para você dar uma olhada, isso daqui é um pré-fluxo. Aqui eu tenho um link, no caso aqui que é de WhatsApp, um link que é o gatilho certo, só que em vez de já iniciar a automação, ele vem e faz isso daqui, ó. Definir campo do usuário, Set User Field, preste atenção nisso.
O Set User Field, definir campo do usuário, ele define o campo gatilho para TS61. Então o campo gatilho foi um campo que eu criei, que pode ser o nome XPTO que você quiser, mas ele define para o valor TS61, porque, de novo, é o gatilho que a pessoa está digitando e está ativando lá. Então, eu defini TS61 e aqui ele manda para uma planilha, mas aqui nem é importante. Mas o que ele faz? Depois que ele definiu isso aqui, ele vem aqui e tem um Start Flow para abrir a automação e olha onde ele cai, justamente aqui. Então, igual num processo de uma UTM, né? É como se alguém, quando alguém entra numa loja, alguém te desse um papelzinho, uma etiqueta. Olha, você entrou pela porta A. E quando você sair, avisa lá o caixa que você entrou pela porta A. Essa é a ideia do rastreamento, que é a mesma ideia do rastreamento da UTM. Então eu tenho todos esses pré-fluxos para todos os links que eu tiver uma origem diferente. Então se eu tenho lá TS61, TS62, TS63, eu sempre vou ter essa pessoa entrando lá no fluxo de ManyChat e depois saindo aqui também. Só que olha que legal. Aqui eu já estou mostrando para você um fluxo direto de WhatsApp, certo? Então não tem a saída do WhatsApp. Eu vou te mostrar já a parte de trás. Mas olha que legal, quando eu estou passando aqui, isso aqui é uma oferta aqui da minha comunidade e tal, tem todas as informações, e aqui no final tem um link do checkout aqui. Hoje em dia o ManyChat no WhatsApp já permite botão para o WhatsApp, isso eu só não mudei ainda, mas vou mudar. Mas olha que interessante. Vocês lembram que eu preenchi aquele campo, aquela variável gatilho, com o valor TS61? Eu posso vir aqui, ó, que é o meu link para o meu checkout, mas olha que interessante. Eu posso adicionar um UTM Source, UTM Medium, UTM o que eu quiser. E em vez de eu colocar o valor TS61, eu posso colocar a variável gatilho. Ou seja, independentemente de onde essa pessoa vier aqui, eu vou mandar, no caso que eu estou mandando para uma página de checkout, eu sempre vou mandar com essa UTM. E eu posso fazer isso também caso seja uma geração de leads, por exemplo, onde eu colete os dados dessa pessoa de alguma forma, eu consigo por esse campo também exportar esse campo para eu saber de onde essa pessoa veio, que é que nem aqui, ó. Vamos ver se eu consigo abrir. Não, aqui acho que ele não vai. Eu acho que ele não vai gerar aqui o campo, mas eu consigo exportar esse campo. Vou exportar o campo nome, WhatsApp e tudo mais. Eu também exporto o campo gatilho, porque eu vou saber de onde este lead veio. Então esse rastreamento ele é muito poderoso, porque você faz um fluxo se tornar muito inteligente com todas essas passadas e você consegue garantir que ele vai transferir essa informação lá para frente. E isso funciona também quando eu vou fazer num fluxo de direct. Vou fazer um exemplo aqui rapidamente, como se fosse um fluxo de direct, tá? Vou colocar um gatilho aqui, a pessoa vai mandar um direct, cadê? Envia uma mensagem, tá? Vamos colocar detectar palavras. Uma regra aqui básica, nunca coloquem se a mensagem contém, é sempre se a mensagem é. Se colocar se a mensagem contém e você vai colocar um código, um número, o que for, se alguém digitar no meio de uma conversa, vai ativar sem querer e é uma das coisas que mais acontece, tá? Eu vou colocar aqui GLA 2024, sei lá. Esse é o meu gatilhozinho aqui, certo? Belezinha. Vou colocar um pré-fluxo onde eu vou colocar uma ação. Aqui eu estou no direct, né? Então eu vou colocar uma ação. Vou achar aqui na ação, no dados do contato, eu quero, acho que na automatização, definir campo do bot. Será que é esse? Nem eu tô lembrando, olha que maluquice. Aqui é definir campo do usuário, não é definir campo do bot. Eu vou vir aqui e digitar o campo gatilho. Como eu já tenho um campo criado, ele já vai estar tudo certo. Se eu não tiver esse campo criado, eu vou clicar aqui em campo do usuário e eu crio um novo campo, sempre no formato de texto. Belezinha? Não precisa mexer mais nada, já criou. Eu já tenho ele criado, eu vou colocar aqui campo gatilho. E eu vou querer que ele defina esse campo gatilho para GLA 2024. Certo? Belezinha? Depois disso eu vou criar um próximo passo e vou pedir para ele iniciar a automação. E aqui eu vou selecionar uma automação X que eu quiser. Aqui, sei lá, deixa eu escolher uma automação direct que dá. Será que dessa aqui dá? Vamos ver se dá. Acho que dá, deu. Tá vendo? Aí no caso só escolher uma automação, você vai escolher a sua automação certinha. Porque na hora que você fizer isso daqui, já sei, melhor, vou colocar uma outra automação aqui que pode ser mais interessante ainda. Vamos colocar aqui tutoriais secretos, separando curiosos interessados, vamos vir por aqui, ó. Certo? Então, tá configurado aqui o meu pré-fluxo de direct, que é a mesma coisa lá de WhatsApp,
Quando a pessoa digitar, se eu criar aqui de um post também serve, mas se ela digitar no direct GLA 2024, ela vai entrar por esse pré-fluxo e vai definir o campo de gatilho GLA 24, beleza? 2024. Aí, no caso, ele vai mandar para essa automação aqui, que é um outro funil meu, certo? O que eu posso fazer aqui, caso eu não tenha um link para uma página, eu queira fazer igual eu sempre faço aqui para mandar para um link externo. Eu posso pegar aqui, vou duplicar esta paradinha aqui, só para fazer um exemplo para vocês. Aqui ele tem um link compartilhado, eu vou apagar ele aqui. Vamos gravar essa informação aqui, tá vendo? Esse aqui seria o final do fluxo, onde a pessoa vai lá para o WhatsApp, certo? Eu vou vir aqui também na automação, na automatização, e agora eu criei aqui o GLA 24, deixa eu renomear ele aqui para a gente entender bonitinho. Direct GLA 2024, certo? Belezinha. Agora eu vou criar um que é o WhatsApp. Sai daí, fio. Aqui, pronto. Não mostrar, começa do zero, belezinha. Vou fazer a mesma coisa do gatilho, só que agora eu vou colocar um gatilho de WhatsApp, certo? Quando o usuário clica no link. Olha essa sacadinha que legal para você colocar num gatilho de WhatsApp. Eu vou colocar logo no começo, GLA 2024, a minha senha. Só que eu vou colocar um tracinho e vamos supor que ali é para receber um PDF, tá? Muitas pessoas colocam, às vezes, assim, PDF ou e-book no gatilho. E o que eu já percebi numa escala muito maior? Às vezes a pessoa não entende o que é esse gatilho, o que é essa palavra, se tem um código que está errado, ela apaga e manda olá. Você vai colocar uma comunicação imperativa. Você vai falar assim, receber PDF imediatamente. Dá uma força ali, imediatamente. E por que você vai colocar esse código logo no começo? Se você coloca aqui no final, ela acha que ela pode ter digitado errado, o link está errado. Se você coloca no começo, ela não entende mais ou menos o que é, mas ela vê receber PDF imediatamente, está depois, deve estar certo. E ela vai, certo? Então aqui, tá salvando aqui, pensando na vida. Acho que eu já consigo até adicionar uma ação nesse meio tempo, não. Vamos colocar aqui pairing, oscilação. Pronto, salvou aqui o gatilho. Tá vendo que ele já tem WA.me, o meu número do WhatsApp, GLA 2024, receber PDF imediatamente, certinho. Vou fazer a mesma coisa. Aqui, ação, definir campo do usuário, gatilho também. E quando ele entra lá no bot do WhatsApp, ele é um outro contato. E eu vou definir aqui para GLA 2024 também. Belezinha? E vou fazer aqui para abrir a automação. Iniciar uma automação aqui. Cadê? Iniciar a automação. Eu poderia iniciar uma automação X. Vou colocar aqui o da comunidade também, para ser mais fácil. Belezinha. Certo? Não publiquei aqui nada, mas é só para vocês entenderem como ele está funcionando. Nesse aqui, voltando no do Direct, que eu populei o gatilho como GLA 2024, eu posso vir aqui, copiar o meu link, copiar o URL para a área de transferência. Vou voltar aqui e vou colar esse link, certo? WA.me, GLA, tal. Mas o que eu posso fazer? Como eu estou usando variáveis, eu posso vir aqui, ó, e colocar também a variável gatilho. Sacou? Porque com você tendo todos esses gatilhos criados, independente de onde a pessoa entrar lá pelo gatilho, você vai ter isso aqui também e ele vai chegar lá no WhatsApp. Então, essa estrutura de rastreamento, ela é mais complexa do que um rastreamento de UTM, ela é mais complexa do que um pixel e tudo mais, mas uma vez que você monta, você tem 100% dos dados e você não perde essa estrutura. Combinado? Quero que vocês montem isso. A segunda coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é o meu maravilhoso funil aqui, que é uma escassez eterna, uma urgência eterna, uma escassez não, uma urgência eterna, que é este novo funil de e-book. O que eu fiz neste funil de e-book? Como eu trabalho muito com profissionais de marketing, a galera já está cansada de VSL, de página de captura, eles já sabem como funciona tudo. Então é necessário uma quebra de padrão.
E cada vez mais, se o mercado digital já está cansado dessas coisas, o usuário comum ele vai se cansando disso também. Então, o que eu percebi? Falei, cara, estão voltando a entregar um PDF como isca, só continuam fazendo página. E o que é um saco? Por que eu não baixo mais? Porque primeiro eu já baixei um monte de PDF que não vi, e segundo que eu já sei que se eu der meus dados vão ficar me aporreando lá. Então eu criei um fluxo de WhatsApp, de ManyChat para WhatsApp, e rodei uma campanha para isso, né? Para um anúncio direto para o WhatsApp. Só que o que acontece? Eu falava assim, baixa aqui o PDF, direto aqui, não requer e-mail. Quando a pessoa clicava no gatilho e ativava aqui a automação, eu não perguntava nada para ela, eu já mandava direto um PDF, porque o ManyChat permite que você envie um arquivo lá. Então eu coloquei aqui, enviando o e-book agora mesmo, agora de alguns segundos. E por que eu fazia isso? Como eu uso a API oficial aqui dentro do ManyChat, por WhatsApp, eu já consigo ter o número dessa pessoa. Quando ela clica nesse gatilho, eu já tenho acesso a esse número dela, nesse contato. Então eu não preciso pedir. Claro que eu não vou ficar aporreando essa pessoa. Mas aí eu mandava para ela um PDF, mandava aqui um vídeo aqui também, tem as tags aqui e tudo mais. Se ela assistiu o vídeo, eu mandava, e aí, envia o vídeo, se não, eu falava, envia o PDF, belezinha e tal. Mas o que eu fazia? Eu vinha aqui e definia o horário lá para o horário da ação, o offset, mas o que eu fazia aqui no final aqui? Eu mandava uma mensagem 15 minutos depois e falava, importante, no dia, data e horário, só que no dia era sempre o dia de hoje. Total no horário que eu estou colocando aqui, que é sempre a hora que a pessoa está passando mais 15 minutos. Sabe Webinar, aqueles Webinar Jam, que faz aqueles webinários que você entra e você fala, nossa, que sorte, é daqui a 15 minutos. Que sorte que eu cheguei na hora certa. Eu fazia a mesma coisa. Só que em vez de eu falar assim, ó, daqui a 15 minutos eu vou te mandar um link, eu falo assim, ó, no dia tal, como se eu não soubesse que dia que é, na data tal, era sempre a data mais 15 minutos, eu vou liberar aquele desconto secreto para o método de engajamento lucrativo, tal, ativar lembrete. E aí, se a pessoa demorava para ativar o lembrete e passava da hora proposta, eu fazia ela perder, tá? Perdia de verdade, teve gente que perdeu porque eu falei, cara, eu estou fazendo uma escassez, uma urgência aqui eterna, é um negócio que se a pessoa não confiar, ferrou, então eu tenho que fazer essa pessoa perder. Mas, se a pessoa clicava aqui e ativava o lembrete, eu falava, lembrete confirmado, no dia tal, a tal hora te enviarei o link com desconto. Se quiser conhecer o curso, veja aqui. Aí eu mandava uma página com um valor cheio. Só que eu colocava assim, mas não compre ainda. Espere o link com desconto para pegar um valor bem mais acessível. Então eu já mostrava para ela o valor cheio. E aí eu colocava um Smart Delay, que pegava aqui exatamente dentro da data dinâmica, que é aquele campo que eu tinha definido lá. Então ele só mandava mensagem naquela data que foi estipulada lá. Então, para cada usuário, independente da hora que ele entrasse, sempre ia ser essa mesma espera aqui. E chegou o dia tão esperado, tal, ainda fazia uma graça, né? Parece que não chegava nunca, tá doido. Fazia uma graça como se fosse uma mensagem solta. E eu falava que descontasse e tudo mais, tal. E eu colocava aqui o link. Esse foi um funil que rodou bem. Ele me deu um ROAS, começou com um ROAS 2, ou seja, ele estava dobrando o investimento, mas como eu fiz um criativo bem merda e deixei rodando e não estava com tempo para otimizar, eu fiz no começo do ano, eu não consegui otimizar, eu deixei ele aqui, em algum momento ele vai voltar, mas acho muito interessante essa técnica aqui de como a gente está construindo sempre automações e sente que a gente sabe tudo, a gente sabe o que está passando, a gente sabe coletar informações, a gente esquece que às vezes a gente pode, em vez de mostrar que a gente sabe, fingir que a gente não sabe. Usar essa informação mais com uma imperfeição do que uma perfeição. Tem uma técnica que eu uso aqui nos meus funis, por exemplo, que é quando eu faço aqui no atendimento consultivo, a hora que eu abro aqui, né? Depois que a pessoa recebe um PDF aqui também, eu mando ele lá pro atendimento do meu consultivo, lá do meu departamento de vendas, que é a Camila. Ele faz o disparo por mensagem, né, sempre durante o horário aqui das 9 às 21, depois de 5 minutos ali. E eu falo, olá, aqui é a Camila da equipe do Vaz. Agora é interação de humano MSM mesmo. NEH não é um bot e um emoji. Era um bot que está mandando, mas só está mandando no momento que ela consegue atender aqui.
E aí já manda, direciona essa conversa para ela e faz todo o Paranauê, me notifica pelo Telegram e tudo mais. Então, esses errinhos, eles ajudam demais na retenção. Essas são umas gambiarrazinhas muito legais pra gente fazer, porque se a gente pensasse, tá, eu vou mandar esse link de oferta depois de 15 minutos, você só tá pensando com a sua cabeça programática, só pensando na forma sistêmica. Se você começar a pensar no comportamento do usuário, em como você pode fazer esse joguinho, essa gambiarra, você vai ver que você vai usar sistemas simples aqui para fazer uma gambiarrazinha para conseguir aquele objetivo que você quer, igual o do rastreamento. Então, esse e-book, funil de e-book aqui com essa urgência constante, ele é muito, muito legal. Essa gambiarrazinha aqui de ser o webinar é bem interessante. Eu quero potencializar isso aqui, mas eu quero que vocês usem também. Montem, testem, é simplesmente a parte de data e horário. Lembrando que o data offset, para quem não sabe, quando a gente define uma hora, a gente vai lá e define... não, peraí, aqui, onde ele define aqui atrás. Acho que é esse aqui, ó. Aqui, ó, ele define data variável. Ele define o campo do usuário, data, e ele define para a data da ação, só que ele coloca um offset de 15 minutos. Pode ser 30 minutos, pode ser uma hora, pode ser o que for. Então esse é o grande segredinho. E por último, mas não menos importante, eu tenho o meu famigerado funil de quiz, que eu estou trazendo ele de volta, que o funil de quiz é um codinome para um funil de diagnóstico. Para quem é das antigas do marketing sabe que coletar leads por quiz no passado sempre foi muito barato, mas sempre trazia uns leads não tão qualificados, mas era muito barato, você tinha um bom volume e aí você conseguia fazer um trabalho de e-mail e tudo mais. Essa lógica continua presente, só que agora a gente consegue leads qualificados em vez de desqualificados e, além disso, eu consigo fazer toda essa parte de quiz dentro de um canal de comunicação, ou seja, dentro de um direct, dentro do WhatsApp ou o que for. Por que isso é importante? Porque o lugar que eu estou passando a informação e qualificando o lead já é um lugar onde eu posso fazer um contato com a pessoa. Então esse funil, se você for olhar, rodou 57 mil vezes, coletou mais de 36 mil leads a 70 centavos cada um, vendia um produtinho aqui meu de R$27 de entrada dentro do nicho do mercado digital e me dava um ROAS de 2,2 de retorno de investimento. Então era fenomenal, era incrível, parece história de pescador. Só que era no ano de 2021 para 2022. Hoje em dia eu não sei se daria esse mesmo ROAS com um produto de R$27, mas vai com certeza funcionar para você qualificar. Então qual que é a lógica desse quiz aqui? A primeira lógica, ele é bem mais complexo, mas eu vou tentar simplificar para você o máximo possível, tá? Esquece todas essas actions que tem aqui, se você for olhar também tem os gatilhos rastreáveis, tá vendo? 9982, 9983, tá vendo? 5001, toda a mesma ordem, certo? Então a pessoa entrava aqui, eu perguntava aqui, ó, teste se o perfil está no caminho certo para atrair clientes, engajar e atrair clientes em 2022. Beleza. Aí aqui eu vinha e perguntava algumas coisinhas que não tinha nada a ver na avaliação, mas a pessoa não sabia, mas já era importante para eu saber. Se vendia produto ou serviço, se faz anúncio impulsiona, qual a maior dificuldade. Eu não usava nenhuma dessas informações para a avaliação, eu usava na hora de fazer a oferta lá na frente, certo? Como a pessoa já estava motivada a entrar por uma análise, ela estava disposta a responder perguntas e sempre de uma forma muito dinâmica. E aí onde a gente começava as perguntas. Então, o mais importante desse funil de diagnóstico, desse funil de quiz, não é a parte técnica, é você criar a lógica desse quiz, que é, você aparece falando nos stories, aí tem 3 opções. Cada uma dessas opções tem que ter uma pontuação. Isso hoje em dia o GPT já consegue fazer isso também, ele elabora quizzes para você, para ter essa pontuação direitinho. Mas você pode pensar, tá, você aparece falando nos stories, se a pessoa não faz, vai ter uma pontuação 3, se ela faz mais ou menos, tem a pontuação 2, se ela faz sempre, a pontuação 1. E por que é a pontuação 1 se ela faz sempre? Porque ela está menos qualificada para mim, né? Se ela não faz, opa, essa pessoa tem essa dificuldade. E aí eu ia fazendo isso com todas as outras perguntas aqui, quantos clientes você consegue pelos stories e tudo mais. Mas o que eu fazia com cada uma das respostas que a pessoa me dava? Eu vim aqui e definir campo do usuário, tá vendo? Definir campo do usuário. Deixa eu mostrar aqui. O campo do usuário que eu tinha aqui era um campo do usuário. Opa. Cadê? Aqui.
Campo do usuário era um campo de número, não era de texto igual eu mostrei, é só mudar a categoria. Então toda vez que ele respondia, eu colocava increase the number by, aumente o número por 1. Se respondia a opção 2, ele aumentava para 2. Então ele ia sempre adicionando um score ali mesmo. E no começo, a primeira coisa que eu fazia, cadê? Em algum lugar aqui que eu vou achar, aqui ó. Logo que uma pessoa ia começar o quiz, eu defina o campo score para 0, porque se ela já passou em algum momento e ali de repente está com uma outra pontuação, eu quero que defina para 0. Então a cada pergunta que ela ia passando, ele ia simplesmente somando uma pontuação. Então, cada resposta que ela dava, ele já me ia somando e já calculando uma pontuação. Eu fazia 7 perguntinhas, que era uma que dava bem legal. Aqui no final eu perguntava o nome. Eu cheguei a perguntar o WhatsApp da pessoa, eu vi que caía um pouco o interesse das pessoas, então eu deixei aqui passando, porque eu ia fazer uma oferta de um produto lá na frente. Se eu fosse captar leads, provavelmente aqui eu manteria a pergunta aqui do WhatsApp ou colocaria um bot do WhatsApp para a pessoa ver o resultado lá no WhatsApp, entendeu? Para eu já coletar o número dela. Mas aí o que eu fazia aqui? Quando a pessoa ia ver o resultado, eu colocava uma condição. Se o campo score é maior ou igual a 7, ou se ele é menor ou igual a 13, ou seja, 13, né? E 7. Mínimo 7, máximo 13, que é aquela faixa de baixo. E depois é 14 até 20. E depois maior do que 21, vai que aconteceu alguma outra coisa. Então, com isso, eu tinha 3 pontuações de 3 cenários e aqui eu dava uma avaliação para ela diferente. Baixa probabilidade, boa performance, perfil altamente atrativo. E eu já tinha uma mínima cópia aqui, bem mínima, de cada um deles, que poderia... Hoje eu faria isso aqui melhor, tá? Eu evoluiria mais ainda em cada um desses perfis. Eu teria uma copy muito mais focada nessas pessoas. Mas eu vim aqui e falava assim, olha, depois teu foco tem que ser assim, tal. Falava, olha, eu tenho uma estratégia que permita que você consiga vender mesmo que tenha poucas visualizações. Quer que eu te mando aqui no direct? Agora, olha essa sacadinha. Eu mandava assim, beleza, já te mando aqui no direct, até daqui a pouco. Tecnicamente, a gente já pode mandar, não pode? É só continuar, certo? Mas olha que interessante, como aquilo que é tecnicamente viável pode não ser estrategicamente interessante. Gravem esta frase. Esse é o meu mantra de tudo. Vocês concordam comigo que eu gastei um tempo de sessão com essa pessoa gigantesco? Olha isso aqui. Olha quanto de coisa essa pessoa passou. Então isso aqui, eu brinco aqui para falar que isso aqui é a pausa para assistir Reels, a pausa para mijar, para fazer alguma outra coisa. Entendeu? Porque, claro que eu poderia mandar tecnicamente, mas estrategicamente é interessante eu dar um break. Porque eu dava um break de 5 minutos para renovar essa sessão, que é como se a pessoa estivesse passando de novo, lembrando que ela deu o opt-in. Ela tem um interesse daquilo que eu vou mandar. É diferente se eu tivesse colocado esse break aqui antes, onde ela não está esperando. Aqui eu peguei a vontade dela e falei, não, pera aí que eu já te mando. Sabe quando a gente manda uma mensagem para alguém? Fala, mano, você não sabe o que aconteceu. A pessoa, mano, como assim? Já te conto. Eu falo, pô, tô curioso, me conta. Então, eu deixei a pessoa com um desejo, que ela estava engajada, e salvei para depois aqui para mandar. E aí eu vim aqui depois, desculpa a demora, nome. Toca no botão para liberar a técnica que eu te prometi. E aí eu vim aqui e iniciava uma nova sessão, mandando um conteúdo para ela, uma técnica e tudo mais. E no final aqui, como a pessoa me disse lá atrás se ela vende produto ou serviço, se ela vendia produto, eu fazia uma oferta de um workshop de produto. Se ela vendia serviço, eu fazia uma oferta de workshop de serviços. E de novo, como eu pegava muita informação lá atrás, eu poderia segmentar para mais um monte de coisa aqui. E aí tinha todo esse processo. Então vocês entendem como é um fluxo, esse aqui é bem mais complexo do que os funis que eu rodo hoje. Então ele é bem poderoso, complexo de montar. Mas vocês percebem como é muito mais pautado nas técnicas do comportamento do usuário, em vez de só pensar no que a plataforma pode me mostrar? Quando eu precisei fazer o rastreamento de gatilho, foi isso. Quando eu precisei fazer aquela urgência constante, a mesma coisa, o funil aqui. Então, hoje em dia, eu construo funis dentro do ManyChat, automações, tão simples quanto isso aqui, ó. É isso que eu rodo hoje em dia. Quando alguém entra lá no meu perfil e passa por algum fluxo, fala, número 1 em ManyChat, mas faz um fluxo assim. Sim, porque eu comecei fazendo tudo mais complicado.
Mas muitas vezes a simplicidade, simplificar o processo inteiro do que você vai fazer com um objetivo específico do comportamento do usuário. Um exemplo aqui é essa visualização que eu tenho onde eu coloco uma galeria para mostrar a informação. A maioria das pessoas vão mandando várias mensagens lá no direct, vai empilhando mensagem com um delay, certo? Aqui eu falo, abaixo tem uma sequência de mensagens. Pronto, eu vou passando aqui. Eu crio uma navegação lateral, a experiência do usuário muda. Eu coloco dentro dos meus funis uma técnica que eu chamo da técnica da espera hospitalar. Quando você vai no hospital, você espera um tempo, mas se você ficar sentado no mesmo lugar, você se sentiria esperando muito mais. Mas você entra, vai na primeira parte da triagem, cadastro e tudo mais, e vai na sala do raio-x e atendimento, eles vão te trocando de sala. É a mesma coisa que eu faço aqui. Eu coloco um card logo de cara, que isso já chama bastante atenção, aí eu mando um pouquinho de texto, um pouquinho de galeria, aí a pessoa toca no botão, eu mando um vídeo para ela, um pouquinho de texto, aí eu mando ela lá pro WhatsApp, mando um PDF. Então eu vou movendo essa pessoa de lugar, sempre mantendo ela sempre interessada, porque tecnicamente eu poderia fazer tudo dentro do direct, tudo dentro do WhatsApp. Eu poderia gravar um vídeo com toda essa informação, mas essa sequencialidade das informações faz a pessoa sempre ficar interagindo e gostar, falar, opa, se eu tocar no botão, tem algo mais. Opa, e ela não sabe onde termina. Quando a gente recebe um vídeo, a gente vai ver a duração do vídeo. Por que os VSLs hoje em dia funcionavam muito bem? Eu não sei se hoje em dia até funciona tão bem para o público geral, mas ele funcionava muito bem e funciona talvez porque ele não mostra a duração do vídeo. Ele faz aquele negócio fake. Então na automação você não mostra a duração e você conseguir manter essa pessoa sempre qualificada aqui, sempre entretida, com relevância, você vai conseguindo segurar ela aqui e fazendo esse rastreamento você consegue gerar os leads, você consegue automatizar, você consegue fazer até uma automação que eu tenho, se liga, ditados populares generator. Essa é uma gambiarra extra, master aqui. Esse daqui, o que eu faço aqui? Uma vez eu vi um meme, né, na internet que é: dá para criar um ditado popular usando só um animal, um adjetivo, um não e ação. Exemplo, tubarão inteligente não nada onde tem pouco peixe. Então eu fiz uma automaçãozinha, deixa eu ver se tem um gatilho habilitado. Vou até habilitar esse gatilho. Depois vocês forem lá no meu Instagram, Insta do Vaz, eu vou até habilitar aqui, essa mensagem é pronto. Se você for lá no meu direct digitar ditado, lá você vai testar essa daqui. Você seleciona um animal e aqui eu criei toda uma automação que pega aquela mesma estrutura que eu vi do meme e ele gera depois aqui, olha, tem toda uma lógica e tudo mais aqui, né? E ele vai gerando um meme, inclusive ele gera pelo Cloudinary, ele gera uma imagem toda bonitinha, tá? Então, esses são os pontos, para finalizar aqui, que eu quis mostrar um pouco de cada técnica diferente de gambiarra. O mundo do ManyChat ela tem muita coisa e como eu sou um copywriter, especialista em comunicação persuasiva, eu me especializei no ManyChat, sendo que tem muita ferramenta muito legal. Por que isso? Porque eu aprendi que quando a gente limita os nossos recursos, a gente acaba ficando muito mais criativo, porque a gente tem que tirar, né, leite de pedra, tem que tirar um negócio que tem que fazer com aquela ferramenta que tem, e você começa a ter um pensamento criativo que vai além de simplesmente ferramenta. Então, às vezes, na sua operação aí você pode ter um sistema, que aí tem outro sistema, um sistema. Às vezes, se você pensar um pouquinho, for um pouco mais criativo, você vai ver que você consegue, com um sistema, fazer uma gambiarrazinha ali. Então, essas técnicas espero que tenha te ajudado, espero que você implemente. Use o ManyChat sempre da forma mais simples possível, a lição que eu quero deixar para você é o seguinte: todo mundo que cria aqueles fluxos, que tenta entender tudo que o usuário vai fazer antes dele fazer a ação, eu brinco que é um funil esquizofrênico, aquele que fica imaginando cenários que não existem. Então simplifica. Não automatiza tudo, automatiza só um pedaço, pega a informação dos usuários e construa automação em cima disso e sempre faça boas gambiarras e compartilhe com a gente boas gambiarras. Valeu, pessoal!